Glória a Deus. Meus irmãos, com alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Se assente, por gentileza. Localize o livro de Juízes, no capítulo de número 13. Vamos ler os 3 primeiros versículos e depois leremos ainda os versículos 24 e 25 para tomar por base a nossa fala nesta noite. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pela oportunidade em poder retornar à belíssima cidade de Naviraí, especificamente a nossa querida igreja, Assembleia de Deus. É uma alegria para nós, para mim, para minha família, poder estar entre vocês nessa noite. Estaremos juntos hoje e amanhã, e eu estou muito agradecido a Deus. Agostinho disse que a gratidão é a memória do coração, e com base nisso eu quero agradecer ao pastor Jovair, a sua esposa, pela oportunidade de retornar aqui, nos dar essa oportunidade. Desde que nos conhecemos no mês de outubro, pessoalmente, foi uma imensa alegria, satisfação, e ele foi muito cordial, nos tratou como um filho, e desde então eu passei a admirá-lo e nasceu uma grande amizade. Pastor, muito obrigado por nos receber muito bem, tanto a mim quanto a minha família. Quero externar também a minha alegria em rever meu amigo pastor Aidan, a sua família, a irmã Pamela, suas filhas. São queridos amigos, irmãos, que vivemos longos anos servindo a Deus ali na cidade de Jardim, até a sua vinda para cá. Nós estivemos ali no mês de outubro, no congresso do Portal Residência. Onde estão os irmãos do Portal Residência? Estão aí? Estão aí, uma bela congregação de irmãos muito cordiais, receptivos. Muito bom revê-los também. A todos os obreiros que estão aqui, uma alegria imensa poder também adorar a Deus juntamente com vocês e rever o pastor Osimar Martins, uma alegria imensa também, este servo de Deus que serve ao Senhor ali em São Paulo. Me acompanha minha esposa. Da primeira vez ela não pôde vir, pois estava num pós-cirúrgico, mas agora recuperada, pôde vir, e juntamente conosco está a minha filha, e eu quero agradecer a Deus também por isso. Nós estamos na cidade de Jardim, 350 quilômetros daqui, e esses dias eu estava em uma outra cidade, e eu disse assim: eu estou morando em Jardim, e quem nasce em Jardim não é florzinha, tá? Quem nasce em Jardim é jardinense, tá bom? E Jardim é uma cidade rica em rios cristalinos, viu? Não perde nada para bonito. Então é um bom lugar para você ir tirar férias e conhecer, né, pastor Aida? Um lugar belíssimo, e vocês não se arrependerão de conhecer. O problema é que lá tem umas sucuris lá naqueles rios lá, né? Então você tem que estar meio preparado, tá bom? Brincadeiras à parte, eu quero ler o texto com os irmãos e pedir a sua atenção me emprestada nessa noite para nós falarmos aquilo que Deus colocou no nosso coração enquanto em oração buscávamos uma direção para esta noite. O texto diz assim, capítulo de número 13 de Juízes, os 3 primeiros versículos e depois os versículos 24 e 25. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Versículo 24 e 25. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão.
E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Apenas esses versículos para tomar por base a nossa fala nessa noite. O que é preciso para viver? Quais são os critérios necessários para viver uma vida extraordinária, abundante, acima da mediocridade? Essa é uma pergunta que tem permeado os nossos arraiais e a igreja do século 21. O que é necessário para viver uma vida de fato extraordinária, uma vida abundante na presença de Deus? John Piper disse que a vida cristã, a vida, nossa trajetória, ela só encontra alegria, repouso quando nós vivemos numa plenitude total de dependência e comunhão com o nosso Deus. Quando essa pergunta ela é feita para cada um de nós, alguém poderia responder que para viver uma vida cristã autêntica e extraordinária, de excelência, como é o tema para o ano de 2026, alguém poderia dizer que é necessário nascer em uma geografia privilegiada. Sansão nasceu em uma geografia privilegiada, ele nasceu na terra prometida. Alguém poderia também colocar que para viver uma vida de excelência e uma vida extraordinária, é necessário pertencer a um bom povo. E Sansão pertencia a um bom povo. Sansão era da tribo de Dan, de uma tribo que pertencia e que tinha uma qualidade de vida e promessas extraordinárias de Deus para ela. Alguém poderia também dizer que para viver uma vida excelente, alguém deveria pertencer a uma família extraordinária, uma família de bons conceitos, uma família de história. Os pais de Sansão eram privilegiados, tanto que, em um tempo de apostasia, receberam a visita de anjos na sua casa. Então Sansão pertencia a uma família que tinha livre acesso, tanto na oração para com Deus, quanto da visitação de Deus para o seu povo. É importante ressaltar que alguém também poderia perguntar ou dizer que para ter uma vida abundante e extraordinária, é preciso ter dons, talentos e ministérios. Sansão recebeu de Deus aquilo que poucas pessoas receberam nas páginas do Antigo Testamento. Desfrutou de uma força sobrenatural e de uma visitação do Espírito que poucos receberam. Então Sansão tinha essas prerrogativas também para viver uma vida extraordinária. Mas há aqueles que pensam que para viver uma vida extraordinária é necessário poder, liderança, um bom local para se trabalhar. Pasmem, Sansão julgou Israel por longos 20 anos, tendo diante de si todo o poder necessário para dirigir um povo. E há ainda aqueles que associam a uma vida abundante, a desfrutar de prazeres, desfrutar de benefícios. E Sansão provou de tudo que era bom no seu tempo, do melhor mel, das melhores coisas que um homem poderia provar. Sansão teve tudo para viver uma vida extraordinária. Teve tudo para viver acima da mediocridade, pois ele recebeu de Deus prerrogativas extraordinárias para um tempo de dificuldades em que a nação enfrentava. Mas, no entanto, o seu final não foi dos melhores, foi trágico, foi terrível, foi uma tragédia, e ele acaba cego, preso e moendo no moinho do inimigo. Eu quero falar nesta noite com base em um tema: um Deus extraordinário com projetos extraordinários.
Repita comigo: um Deus extraordinário com projetos extraordinários. Aleluias! Eu vejo beleza em Deus, porque Deus, dentro dos seus atributos, está acima de toda e qualquer mentalidade de qualquer pessoa. É onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Mesmo assim, decidiu abrir o coração e compartilhar projetos com homens mortais como eu e como você. Ele não se cansa de compartilhar projetos com os seres humanos. C.S. Lewis, em um dos seus livros, fazendo uma analogia do projeto de Deus para com o homem, um projeto de evangelização, ele diz, como se houvesse uma conversa no céu, em que os anjos olhassem para Deus e dissessem: o Senhor confia projetos a homens como Pedro, Paulo, Tiago na terra? E Deus dissesse: sim, eu confio. Mas Deus, eles podem falhar, permita-nos que nós anunciemos o Evangelho. Permita que o Senhor tenha um plano B. E nas narrativas de C.S. Lewis, Deus disse: eu não tenho plano B. Eu continuo acreditando em cada um desses homens e mulheres que eu escolhi e compartilhei dos meus projetos. Deus não tem plano B, é você que Ele escolheu para esse tempo. Sou eu que Deus escolheu para esse tempo. Somos nós que Deus escolheu para esse tempo. E o projeto que Deus compartilhou comigo e com você, mesmo você talvez estando desanimado no início desse ano, Ele pode revigorar as suas forças nessa noite, abrir a sua visão, abrir novas rotas, apontar novos caminhos e fazer com que você desfrute desse tempo que é tão especial para a minha vida. Tem alguém comigo nessa noite e pode levantar uma das suas mãos? A pergunta é inevitável: como é que alguém que teve um início tão extraordinário caminha para um final tão agonizante como o de Sansão? Essa palavra veio e promoveu um impacto tão poderoso dentro de mim, porque o importante, ou o mais importante, não é como começamos, mas sim como nós terminaremos. Ao longo da nossa vida, nós já encontramos pessoas que começaram muito bem, mas ao longo do tempo foram se perdendo, ao passo de que o seu final não foi tão bom assim. É importante começar bem, mas mais importante é nos preocuparmos em terminarmos bem. O meu desejo é que o Espírito de Deus toque-nos nesta noite e abra a nossa consciência de que é importante começar bem, mas o mais importante é como nós chegaremos no final da nossa caminhada. Nas palavras de Paulo, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo: olha, eu combati o bom combate. Ou seja, se existem bons combates, é porque também existem os maus combates. E há uma preocupação em nós hoje, porque há pessoas no seio da igreja combatendo o mau combate, o combate que não foi chamado para combater. Mas Paulo disse: o mau combate eu não estou preocupado, eu combato o bom combate, no qual eu fui alistado por Deus para combater. E ele diz: olha, eu terminei a carreira, há uma longa carreira pela frente. E Paulo diz assim: e eu preocupei com o meu homem espiritual, eu guardei a minha fé. Que Deus te dê graça nesta noite para você guardar a sua fé. Guarde a sua fé, porque naquele dia ela haverá uma recompensa para todas as obras que você fez por meio da fé. Então nós temos aqui, a nível de introdução, Sansão tinha um Deus extraordinário, e Deus se manifesta. O Deus extraordinário de Sansão, da Bíblia, ele se manifesta. E há beleza nisso, porque Schaeffer diz que Deus é belo, porque a sua beleza está em Ele se manifestar, em Ele se apresentar.
em ele se deixar ser conhecido. Olha que coisa linda! Deus soberano, grandioso, e ele se manifesta porque quer se tornar conhecido do seu povo. Eu me lembro do texto de Juízes, quando ele vem se apresentar a Gideão, que malhava trigo no lagar. E a manifestação teofânica, quando se expressa o anjo do Senhor na palavra singular, é a apresentação de Deus através de um anjo para se revelar a alguém. E o texto diz que Gideão malhava trigo no lagar, e o anjo do Senhor vem e se assenta debaixo de um carvalho que está em Manre, ou seja, olha que coisa linda. Eu sou fascinado pelos detalhes da Bíblia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e se assentou. Eu pergunto para o senhor, pastor Jovair, quando eu sei que a sua vida é muito corrida, muita atividade, às vezes o senhor passa em um ambiente com pressa. Quando o senhor está com pressa, dificilmente vai se assentar, resolve e vai embora. Mas o texto diz que o anjo do Senhor veio para Gideão e se assentou debaixo do carvalho. Eu acho lindo isso, que quando Deus quer se manifestar a alguém, ele visita esse alguém sem pressa alguma de ir embora. Oh, glória a Deus! Ele visita alguém sem pressa alguma de ir embora, e enquanto ele não revelar os seus propósitos, ele não vai embora. Talvez no ano de 2025 muitas pessoas foram embora da sua vida, muitas pessoas viraram as costas para você, mas eu vim pregar nesta noite que o Deus da Bíblia, o Deus de Gideão, o Deus de Sansão veio nesta noite sem pressa alguma de ir embora. Ele está aqui nesta noite para ser por nós. Esse Deus é extraordinário e ele se manifesta nos textos que nós lemos através do nascimento de Sansão. O seu nascimento é uma obra extraordinária. Sansão só existiu porque Deus decidiu que ele existiria, pois a sua mãe era estéril. Então a vida de Sansão, o seu nascimento, a gestação da sua mãe só foi permitido porque Deus quis. E isso parece ser tão normal na nossa vida, porque nós vemos pessoas nascer todos os dias, e parece que é uma ação normal, e não é. O seu nascimento é um milagre. A sua existência é um milagre. Tem alguém me entendendo lá no fundo? A sua vida é um milagre. O seu nascimento é um milagre. Há poucos dias eu estava na casa dos meus pais, no final do ano, pastor Jovair, pastor Osimar. E eu sou jovem, não sou tão velho. Mas os meus pais moravam em fazenda, e eu nasci de parteira, assim como muitos aqui. E aí a minha mãe esses dias me disse que no dia do parto dela, a parteira estava embriagada. Tinha tomado uns 2 litros de 51. A minha vida correu riscos seríssimos. Mas eu entendi naquele momento, me emocionei, glorifiquei a Deus. Sabe por quê? Porque estou vivo, porque Deus permitiu eu estar vivo. Eu faço parte daqueles como você, que estão inseridos nos projetos de Deus. Oh, levante uma das suas mãos. Você não é um projeto falido, você não é alguém à esquerda, não. Você é um projeto de Deus, que Deus plantou dentro do útero da sua mãe, e você veio à existência para projetos grandiosos nessa terra. Oh, glória! Oh, glória! Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite, que não era nem para você estar aqui. O Covid passou e varreu inúmeras pessoas, muitas próximas a nós. Mas a maior prova disso, e eu gosto disso, sabe qual é? É quando você enche o seu pulmão. Quer ver uma coisa? Enche o seu pulmão aí nesta noite. Enche o seu pulmão, respira. Isso é prova que Deus guardou a sua vida para você ter um tempo de adoração na presença de Deus e cumprir os propósitos dele. Oh, glória a Deus. O nosso Deus extraordinário se manifestou no nosso nascimento, na nossa vida. Quantos de nós
enfrentaram dores terríveis, percas irreparáveis. Mas o Deus extraordinário se manifestou tanto no seu nascimento, e todos os dias da sua vida Ele se manifesta para que você seja guardado, protegido. Quer ver uma coisa? Todos aqueles que nasceram por um projeto divino, eles desfrutam de um cuidado maravilhoso de Deus. Haverá pão todos os dias na sua mesa. Jesus disse isso na oração universal do Pai Nosso. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Davi disse: eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O professor Eliel Silva disse que lá fora no mundo, o ímpio também tem pão. Ok, mas ter pão lá fora, no ímpio, na casa do ímpio, ter abundância de pão, não significa que ele tem um pai. Mas todos aqueles que têm pai, jamais terão escassez de pão. Vou repetir isso aqui. O ímpio tem abundância de pão, mas isso não quer dizer que ele tenha um pai. Mas todos aqueles que têm um pai, jamais terão falta de pão na sua mesa. Deus cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Você é tão abençoado que você está pensando no que vai jantar quando sair do culto nesta noite. Sabe o que é isso? É Deus guardando, abençoando você desde o seu nascimento, para mostrar para você que Ele é um grande, extraordinário, poderoso e excelente. Há uma mão levantada nessa noite? Deixa eu correr aqui. Deus se manifesta no nascimento dele. Sua mãe era estéril. Ele foi escolhido para ser nazireu. O seu nascimento é um milagre, há uma visitação de um anjo. Ele recebe também, ele desfruta de coisas extraordinárias, ele recebe um poder sobrenatural, concedido a ele repetidas vezes. Juízes no capítulo 14, o versículo de número 6 e 19. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele. O Espírito, coloca para nós por gentileza. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, a minha versão diz poderosamente. O Espírito do Senhor se apoderava dele, se apossava dele tão poderosamente. Era uma porção tão grande que vinha sobre ele, extraordinária, que dava a ele condições de fazer coisas maravilhosas. Ele vai viver e desenvolver a sua vida em circunstâncias que Deus cada vez mais prova para ele que ele era um projeto de Deus. Ele desfruta desse poder tão grande. A sua força não era, me dá um pouquinho mais de retorno, por favor. A sua força não era por conta da sua genética, não. A sua força não era por conta do seu desenvolvimento em uma academia, também não. A sua força vinha da ação poderosa do Espírito. Ele derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento, despedaçou um leão com a força das suas mãos. Deus deu a ele também uma promoção, fez o seu nome ser conhecido. Toda a terra o conheceu pela força e o Espírito que habitava nele. Juízes 16:31, ele liderou por 20 anos. Durante 40 anos os filisteus oprimiram Israel. E Deus então levanta Sansão para ser um líder por 20 anos. Ele desfruta da presença, ele desfruta do cuidado, ele desfruta da ação de Deus, cuidando dele todos os dias. Veja que era impossível que Sansão tivesse uma vida comum. Não era possível, porque ele servia a um Deus extraordinário. Aqui há um paradoxo: não há como viver uma vida comum servindo a um Deus extraordinário. A nossa geração, permita-me, eu não posso generalizar, muitos de nós se contentam com tão pouco da parte de Deus, sendo que Deus tem muitas coisas maiores para nós.
Nós temos que viver acima da mediocridade. E o que é mediocridade? É se contentar com o pouco necessário. Mas nesta noite, o ano de 2026 está iniciando. Que você tenha desejo de querer mais de Deus. Que você tenha vontade de querer mais de Deus. O professor Philip Yancey disse que as nossas necessidades e anseios por algo estão associadas às nossas prioridades. Você já parou para pensar que as nossas prioridades estão associadas naquilo que nós empregamos? Tempo, força, recursos. Tudo que nós priorizamos, nós canalizamos recursos, força, tempo, dinheiro. Então, se Deus não é a nossa prioridade, alguém está sendo. Sabe o que a nossa geração precisa? De apetite por Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, disse: bem-aventurado aquele que tem fome e aquele que tem sede. Sabe o que nós precisamos melhorar? É a nossa fome de Deus. É o quanto nós queremos de Deus. É o quanto nós queremos passar perto de Deus. É o quanto nós queremos estar no quarto de oração com Deus. É o quanto nós queremos comer de Bíblia com Deus. É o quanto nós queremos amar a Deus. Com muita humildade eu digo para os irmãos, no ano passado eu tive a oportunidade de concluir mais uma pós-graduação e li 42 livros só da pós-graduação. Nos primeiros 2 dias desse ano eu já tinha lido o meu primeiro livro. Sabe o que isso reflete? O quanto nós queremos de Deus. As suas forças serão canalizadas por suas prioridades. O meu desejo é que nesta noite Deus faça uma conversão na nossa prioridade. Que nós queiramos mais de Deus. Que nós tenhamos mais fome de Deus, mais apetite de Deus. Tem 10, tem 15 comigo nesta noite que queiram mais de Deus. Levante a sua mão para o adorar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer para você mesmo: eu quero mais de Deus. Eu desejo mais de Deus. Ore, aumenta o som desse teclado, por gentileza. Feche os seus olhos aonde você está. Eu sinto uma graça de Deus nessa noite. E eu sei que Deus vai ouvir a sua oração sincera. Que você quer mais dele e ele vai te ajudar a conseguir orar mais, a conseguir ler mais, a conseguir consagrar mais. Deus vai ouvir a sua oração nesta noite, se ela for sincera, e ele vai te ajudar. Glória a Deus. Deus promoveu o nome dele. Deus promoveu. Juízes capítulo 3, versículo 5, o texto diz. Coloca para nós na tela, por favor. Juízes 13, 5. Olha o que o texto diz. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, escolhido desde o ventre. O interessante é que o nazireado era uma escolha pessoal, de alguém que escolheria, não é, pastor? E esse voto, conforme número 6, começava a valer no dia do voto. Mas aqui não é Sansão que escolhe o voto por ele. Aqui é Deus que escolhe, pastor Aida, o voto de nazireado dele para Sansão dentro do ventre. Não há opção, ele é de Deus. Então veja que na sequência do texto, o versículo diz: e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha o detalhe do texto: e ele começará, repita comigo, começará. Muito bem, ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. E eu acho interessante esse texto, porque tem missões que Deus vai nos dar, que ele não vai te permitir ver o fim. Eu não sei quem é o fundador desta igreja, não sei, pastor, mas a visão que ele teve de reino, ele com certeza sabia que ele não veria a consumação dela, mas isso não o impediu de começar esta obra. Tem situações que Deus nos permite participar do começo de algo, mesmo que nós não tenhamos uma visão clara de como isso vai terminar e quando vai terminar, mas isso não pode neutralizar você de começar. O texto diz que Sansão começaria a livrar a Israel das mãos dos filisteus, e ele poderia dizer assim: olha, se eu não for terminar o trabalho, eu não vou nem começar.
Mas não, Deus disse para ele: a sua missão é começar a fazer esse trabalho, e não se preocupe com o que vem depois. Deus estava dizendo para ele: olha, talvez você não vai ver o final da obra, mas você precisa ter coragem de dar o primeiro passo. A minha boca é profética nesta noite para algumas pessoas. Talvez você cruzou os braços, está sentado, se enclausurou, engavetou os seus dons, talentos e ministério, porque pensa: eu não vou começar porque eu não sei como vai terminar. Deus está chacoalhando as suas estruturas nesta noite para te dizer: não se preocupe com o final das coisas, comece, se empenhe agora, abrace essa oportunidade que Deus está te dando de começar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Essa expressão começará do hebraico Yahel, quer dizer começar um processo, obra progressiva, libertação que ultrapassa uma geração, que passa de geração em geração. Teologicamente, a obra de Deus é transgeracional, ou seja, Salmo 145, verso 4: uma geração louvará tuas obras a outra geração. Uma geração de quem começou, a outra geração louvará. Os nossos pais na fé abriram caminho a machado, evangelizavam de bicicleta, lembra disso? Iam a pé levar longas distâncias à Santa Ceia. Hoje nós desfrutamos desse lindo prédio construído em 10 meses e alguns dias. Isso aqui era para você glorificar a Deus, né? Sabe o que acontece? Nós às vezes não valorizamos as obras transgeracionais de Deus. Nós só estamos aqui porque alguém começou essa obra lá atrás. Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com isso. Nós precisamos valorizar o que os nossos pais fizeram, aqueles que vieram antes de nós. Lembra quando Samuel foi ungir Saul como o primeiro rei de Israel? O que Saul estava fazendo, senhores, pregadores, pastores? Saul estava procurando as jumentas perdidas da casa de seu pai. O seu pai se chamava Quis e era um criador de jumentas. Um dia ele olha para Saul e diz: vai procurar as jumentas, porque não fechou a conta. Lá está o jovem Saul procurando as jumentas. Quando ele se encontra com Samuel, Samuel chama-o e diz assim: a partir de hoje você será o rei em Israel. O que um jovem naquela época, se fosse hoje, faria? Mensagem no WhatsApp, convida os amigos, churrasco, vamos festejar, eu sou a maior autoridade de Israel. Samuel disse para ele: negativo. Samuel dá a ele um conselho: você vai visitar um cemitério. Cemitério, isso mesmo, isso mesmo. E Samuel dá o nome do cemitério, qual é? Chamado Zeusa. Por que Samuel diz a Saul, primeiro rei de Israel, para visitar um cemitério chamado Zeusa? Zeusa, se você pesquisar, é o local aonde Jacó vem vindo com as suas famílias de Padã para Belém Efrata. Ele vem com a sua primeira mulher, Leia, seus filhos, suas concubinas, e com uma mulher que ele amava, chamada Raquel. Raquel já tinha tido um filho por nome José, e agora ela está grávida do segundo filho por nome Benjamim. E quando eles estão no caminho de Belém Efrata, ela sente dores, ela sente contrações, e ali em Zeusa ela dá a luz a Benjamim. E Saul sabe de que tribo pertence? Pertence à tribo de Benjamim. E lá ela é enterrada no cemitério de Zeusa. Quando Samuel aconselha a Saul dizendo: você vai a um cemitério antes de você ser rei, Samuel estava dizendo para ele: você precisa conhecer as suas raízes, você precisa conhecer onde começou a sua história, você precisa conhecer a história da sua vida. Sabe por quê? Aqui nesta noite haverá pessoas que vão chegar muito longe, mas muito longe. Tem uma mão que acredita nisso? Você vai dar voos muito maiores, mas não pode se esquecer das suas origens, das suas raízes, da onde Deus te tirou. É isso. Deus se preocupa com isso. E a Bíblia nos diz que Deus trabalha, Deus é transgeracional. Agostinho disse que Deus não se apressa porque vê o fim desde o princípio. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo disse: eu plantei,
Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Cada um de nós tem um papel fundamental no reino de Deus. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você talvez não vai enxergar o final, mas se aplique em começar aquilo que Deus deu para você começar. Veja, Dietrich Bonhoeffer disse que a obediência é o primeiro passo da fé, não a segurança do resultado. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la. Então nesta noite eu preciso ressaltar isso novamente. Sansão, o texto diz, ele começará a livrar a Israel. Haverá trabalhos que Deus vai entregar na sua mão, que você apenas vai começar, talvez não verá o final, mas precisa começar. O Espírito de Deus inunda a minha alma para dizer isso novamente. Haverá pessoas aqui, pastor, que serão úteis no reino de Deus para começar uma obra que Deus a aperfeiçoará. Carinhosamente, eu não gosto muito disso, mas carinhosamente, diga para quem está ao seu lado, essa pessoa pode ser você. Oh, glória a Deus, essa pessoa pode ser você. Glória a Deus, um som de glória a Deus e aleluia nesta noite. Aleluia. Ele tinha um Deus extraordinário, e ele também tinha uma missão extraordinária. Aquele período foi um dos mais sombrios de Israel. Não havia rei, cada um fazia o que achava dentro dos seus próprios olhos que deveria fazer, era um anarquismo generalizado. Havia assassinato, havia estupro, havia idolatria, havia perversão, instabilidade espiritual, social, política. Tempos difíceis, escute isso. Tempos difíceis, professor José Roberto diz que tempos difíceis exigem homens fortes, porque homens fracos produzem tempos difíceis. Eu preciso voltar a falar isso. Tempos difíceis exigem homens e mulheres fortes, porque homens e mulheres fracos produzem tempos difíceis. Em tempos difíceis Deus pode encontrar na sua vida alguém para ser um divisor de águas. Deus pode te encontrar na brecha nesta noite. Deus pode achar o seu coração nessa noite. Ou você é alguém que é adepto ao escapismo? Não, eu não, porque eu prefiro criticar, eu prefiro ficar de longe, não participar. Ou Deus pode olhar para você e encontrar uma mão erguida dizendo, Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Aleluia. Olha que interessante. Sansão, o seu nome, o significado do seu nome do hebraico é Shemesh, que dá origem à palavra sol. Ele nasceu perto de Bet-Semes, e Bet-Semes é considerada a cidade do sol. Então o nome de Sansão no hebraico é filho ou filhinho do sol, ou sol pequeno. E ele vem para começar a libertar Israel. Por que começar? Porque a libertação de Israel completa, assim como da humanidade, não seria realizada por um homem como Sansão, mas ela aconteceria mais de 1000 anos depois, quando o sol verdadeiro, não o pequeno sol, mas o sol, a luz maior, descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de número 16. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Sansão
é um protótipo de Cristo, porque ele é um pequeno sol, ou um sol minúsculo, e ele começaria a livrar Israel, mas 1000 anos depois não viria um sol pequeno, viria aquele que resplandece todas as luzes nas trevas, e o povo que andava em trevas viria uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da morte, raiou a luz. Sansão não tinha poder para salvar a humanidade, mas 1000 anos depois, raiou a luz, o sol da justiça, trazendo salvação a homens e mulheres, salvando homens, pequenos, grandes, e hoje nós estamos aqui, porque essa luz raiou para mim e para você, aonde tem uma mão erguida que pode adorar o nome do Cordeiro de Deus. Sansão era filho do sol, ou filhinho do sol. Assim como a igreja, ele foi chamado para resplandecer. Em tempos difíceis, Deus sempre vai chamar homens e mulheres para resplandecer, para ser um farol. Das expressões de Jesus em João, no Evangelho de João, a Bíblia nos fala pelo menos algumas ou 7 vezes Jesus dizendo: eu sou. Em João 6,35 ele disse: eu sou o pão da vida. Em João 8,12 eu sou a luz do mundo. Em João 10,9 eu sou a porta. Em 10,11 eu sou o bom pastor. Em 11,25 sou a ressurreição e a vida. 14,6 o caminho, a verdade e a vida. E ainda João 14 eu sou a videira verdadeira. Dessas 7, qual a expressão que ele, a única expressão que ele compartilha com a igreja? Ele não compartilha com a igreja dizendo: olha, eu sou o pão da vida e vocês serão o pão da vida. Não. Ele não compartilha dizendo: eu sou o bom pastor e vocês são o bom pastor. Não. Eu sou a ressurreição e a vida, vocês serão a ressurreição e a vida. Não, ele não compartilha. Mas tem uma que ele compartilha com a igreja. Qual é? Ele disse: eu sou a luz do mundo. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então a expressão de Sansão é a representação da igreja. Sansão é a luz de um sol pequeno, que expressa hoje o compartilhar de Jesus com a igreja. Ele diz: vocês não podem ser ressurreição e a vida, vocês não podem ser a porta, mas vocês podem ser a luz de um mundo em trevas, mergulhados em pecados. Vocês podem brilhar como um farol no meio de um mundo perdido. Aleluia. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Ela resplandece ou você se enclausurou e ninguém vê o brilho mais nesta noite? O pavio que fumega, nas palavras do profeta Isaías, ele não se apagará. Esse pavio que fumega, por mais quase apagado que ele esteja, ele precisa de oxigênio. Lembra quando a gente é garoto, que o pai da gente pede para acende o fogo para a gente assar uma carne? Você pegava uma tampa de panela ou um pedaço de papelão e ia lá no brasa, lembra? E você abanava até voltar a pegar fogo. Por quê? Porque o fogo precisa de oxigênio para voltar a pegar. Nessa noite o Espírito de Deus vai soprar um oxigênio novo na sua vida, um oxigênio novo para que esse pavio volte a acender novamente, para que esse pavio na sua vida volte a acender novamente. Essa chama que um dia foi acesa lá atrás, que dava em você prazer de servir a Deus, em trabalhar para Deus, mas com o tempo foi se apagando. Nesta noite o Espírito vai soprar um vento para você ser acendido novamente. Aleluia. Agora parto para o encerramento. Por que ele desperdiçou tudo isso? Experiências extraordinárias com Deus. O Dr. D.A. Carson, fazendo uma narrativa desse texto, ele cita, ele descortina o versículo de Juízes capítulo 16, versículo 7 no seu original. Quando Sansão está com Dalila, e aquele episódio todo, os filisteus quererem o derrotar, há um texto descrito pelo Dr. D.A. Carson, nesse versículo que diz, quando ele
revela o segredo da trança dos seus cabelos, a sua força no cabelo. E o versículo 17 diz assim: então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. O Dr. D.A. Carson faz uma análise desse texto, e esse texto nos dá arrepios, porque revela o que tinha no coração desse escolhido de Deus. Ele não poderia ser como qualquer homem. Ele era um nazireu, escolhido no ventre da mãe, com poderes extraordinários, a ação do Espírito na sua vida, uma missão tremenda, mas no fundo ele queria ser o quê? Como qualquer outro homem. Aqui está o cerne dessa mensagem nessa noite. É Deus investir em você, Deus te capacitar com tantos dons, com talentos e ministérios belíssimos, e você querer viver uma vida comum. Não dá. Aquele que lança a mão no arado, oh glória a Deus, eu sinto a presença de Deus nessa noite, oh glória a Deus. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Professor Hernandes Dias Lopes escreveu um livro fininho, uma bomba, chamado Piedade e Paixão. Os obreiros, se quiserem adquirir, adquiram. Você já percebeu que não tem como dividir a nossa vida da vocação que Deus nos deu? De a vocação ser uma e a nossa vida ser outra, não dá. Quando a vocação vem, ela é a nossa vida. E o professor diz que quando alguém abre mão da sua vocação, ele passa a morrer lentamente, gradativamente. Sansão queria ser um homem normal, quando na verdade Deus chamou ele para projetos extraordinários. Eu preciso me dirigir a você com muito temor nessa noite. A sua vida, ela não vai caminhar enquanto você caminha contra a vontade de Deus. Você não é um homem e uma mulher comum. Em você há algo colocado por Deus que foi extraordinário. A ação do Espírito na sua vida é extraordinária. O ministério que Deus te deu é para ações extraordinárias. O ministério que Deus confiou a você, da pregação, do ensino da palavra, da liderança, do pastoreio, da liderança de jovens, de crianças, é o ministério que Deus colocou em você, e não tem como viver longe disso. Não tem como viver longe disso. Jeremias, no capítulo 20, versículo 9, ele abre o coração e ele diz: se eu dissesse que não mais falaria no seu nome, mas é como um fogo cerrado nos meus ossos, que eu não consigo suportar. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fadigado de sofrer, e eu não posso mais lutar contra isso. Lutar contra Deus é perder. Lutar contra Deus, resistir contra Deus é perder. Mas eu creio que pelo Espírito de Deus, Deus está falando no seu coração nessa noite. Orehai kadarabagai. Deus está falando no seu coração nesta noite. Você não é comum, não adianta. Sansão era nazireu, não podia passar navalha na cabeça, não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver. Mas por quê? Não me pergunte. Era Deus, ele era de Deus, ele pertencia a Deus. Quem pertence a Deus não pode fazer determinadas coisas. Quem pertence a Deus não pode ir em determinados lugares. Quem pertence a Deus não pode andar com qualquer pessoa. Quem pertence a Deus não pode orar e assé. Quem pertence a Deus tem que ter uma vida exclusiva para Deus. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, mas com autoridade: não adianta, você é exclusivo de Deus. Não adianta. Não adianta, você é escolhido de Deus. Não adianta, não adianta, não adianta.
Não adianta. Não adianta. Não adianta. Quantas vezes nós já pensamos em parar? E aí Deus fala no nosso íntimo. Deus usa alguém. Sabe por quê? Porque você é de Deus. Eu vim aqui para te dizer nesta noite: você é de Deus. Você pertence a Deus. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, você pertence a Deus. Bata no seu peito e diga: eu sou de Deus. Eu sou. Essa igreja é de Deus. Nós pertencemos a Deus. Agora, o mais trágico de tudo é que Sansão não percebeu que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Isso é triste, tragédia. Agora, a paciência de Deus é grande, mas ela tem limite. Dallas Willard disse que Deus não gosta de permanecer com a sua presença aonde ela não é desejada. O mais assustador não é o Espírito sair, é ele sair e nós não percebermos. A W. Tozer disse que se o Espírito Santo fosse retirado hoje das igrejas, grande parte delas continuaria a fazer tudo, seus trabalhos, e nem perceberia. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos guarde disso. Muitas pessoas se profissionalizaram, pregam sem o Espírito, cantam sem o Espírito, trabalham sem a presença do Espírito. Mas que cada pessoa que subir aqui, que cada instrumento que for tocado, seja na dependência do Espírito. Senhores, que cada trabalho das suas mãos seja na dependência e na dinâmica do Espírito. Aleluias! Sansão perdeu a presença. Oh, glória! Que Deus nos guarde de não perdermos a presença de Deus. Em paradoxo a isso, no Salmo 51, verso 11, Davi, quando pecou, diferente de Sansão, cometeu os mesmos erros de Sansão. Os mesmos erros. Mulheres, poder, tudo está envolvido. Mas Davi é diferente do Sansão, porque no Salmo 51, verso 11, coloca para nós, por favor, 51, verso 11, e encerro, e nós já vamos orar. Ele diz: eu posso viver sem trono, dá para viver sem coroa, dá para viver sem vestes reais, sem carruagem real. Só não dá para viver sem a sua presença. Oh, glória a Deus. Esta palavra, ela me deu um impacto na alma. Porque nós nos preocupamos com tantas coisas. Queremos tantas coisas. Queremos fazer tantas coisas. E não nos preocupamos se o Espírito está dentro de nós ainda. Oh, glória a Deus, glória a Deus. A maior tragédia não é perder nome, força ou posição, é perder a presença de Deus e continuar achando que está tudo bem. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, não retires de nós, de mim, o Teu Espírito, e que eu possa, com o Teu Espírito, começar a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida. Aqueles que estão participando da campanha, por gentileza, à frente, por orientação do nosso pastor, nós vamos ministrar sobre a vida de vocês. E o grupo de louvor, por gentileza, me ajuda. Por gentileza, me ajuda. Venha à frente, na dependência do Espírito. Apresente os seus projetos. E comece. E comece. Talvez você não vai ver o final desta obra, mas faça, porque Deus conta com você. Pode cantar, canta enquanto eles chegam, canta. Quebranta o meu coração, transforma-me com
nesta noite. Orai, caramba, cai. Usa-me, Senhor. Ele vai te usar, Ele vai te usar na dinâmica do Espírito. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Cante. Aumente. Monte sobre as águas, como abrigo no deserto. Entrega, vai, entrega no altar, vai. Hoje é uma noite de tudo ou nada. Vai. Da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Muitas lágrimas, vai. Se derrame, vai. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Usa, Senhor, nos usa. Nos usa nesse ano. usa-me, Nos usa, Senhor. Usa-me Vai. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Vai, Espírito, vai enchendo o Espírito. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito. Nós não vamos sair daqui sem o toque do Senhor, do seu Espírito, Senhor. Nós queremos o teu Espírito. Nós não somos nada sem o teu Espírito. Nós não vamos fazer a sua obra sem o Espírito. Nós não vamos pregar sem o Espírito. Nós não vamos liderar sem o Espírito. Nós não vamos adorar sem o Espírito. Espírito de Deus, vem. Levante as suas duas mãos para os céus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. 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 Eu ouço o som de línguas estranhas, de aleluia, de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar um pouco mais? Você pode adorar um pouco mais? Você pode intensificar a sua adoração um pouco mais nessa noite? Você pode intensificar a sua adoração nessa noite? Intensifique a sua adoração, vai. Vai, um pouco mais, um pouco mais. Transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu apresento nas tuas mãos
todos os propósitos e pedidos dos teus filhos que estão aqui. Oh, glória a Deus. Glória. Como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Senhor, Senhor, cada propósito apresentado ao Senhor. Olha cada propósito, Senhor, realizado por teus filhos. Mas que dentro desses propósitos escritos e apresentados ao Senhor, possa estar em primeiro lugar a presença incomparável, insubstituível, incomparável do teu Espírito Santo. Falte-nos tudo, falte coroa, falte vestes reais, faltem carruagens reais, mas não falte a sua bendita presença.